Estamos de volta com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Nosso tema de hoje, vampirismo. Esse é o 7º programa da nossa série, onde estamos falando sobre fixações mentais. Sebastião, você estava nos dando alguns exemplos do que seria então essa autoobsessão, né? A própria ignorância, irresponsabilidade, negligência ante o governo da própria vida. Então, isso é um exemplo então de autoobsessão, né? Exato, porque eu passo a gerar elementos, vamos dar um exemplo. Com que o Drácula aparece aqui fora? Normalmente aparece com a capa, parecendo mais com um morceguinho. O Batman é um morcego bom, vamos falar assim. Tem morcegos que sugam o soro alheio e tem outros que trabalham de outra forma. Isso mesmo nos morcegos de fato. Então há morcegos que drenam o sangue de um animal. Por exemplo, o animal dorme, não percebe, e ele é muito sorrateiro, e quando começa a drenar o sangue, até parece uma situação prazerosa para o animal, que dá uma sensação diferenciada. O animal nem acorda, e quando amanhece, além de ter sugado o sangue que ele necessitava, e acaba ficando todo manchado, porque sangra mais um tanto até fazer o coágulo para que haja o estancar desse sangue. Então, esse é um mecanismo fora. Quando nós criamos um vibrião psíquico, um vírus psíquico ou uma larva mental, então esses vírus se unem e vai formando comunidades e eles precisam se manter. E para se manter a semelhança da célula cancerígena, que nós vamos explicar mais para frente nos futuros programas, nós vamos percebendo que essa célula vai viver do suor alheio, porque ela vai assimilar a cada dia que esse tumor vai sendo construído, ele vai drenando o sangue que levaria a irrigação às outras células, ele vai crescendo como tumor e as outras vão morrendo e sendo incorporadas a esse universo. Assim acontece com esses vírus psíquicos, com essas larvas mentais, com esses pequenos vampiros que criamos na nossa própria realidade. Quando chegamos na condição de ovoides, também nos transformamos, mesmo que escravizados por outros seres, à semelhança de pequenos vampiros. Porque esses seres mais abalizados, que têm o conhecimento dessa técnica mórbida, eles colocam esses pequenos, quase que do tamanho de um vírus, o que nós chamamos de ovoides, implantados nos nossos centros de força, nas fontes geratrizes, nessas fontes de energia vital, como é o caso do centro vital, drenando as forças vitais e acaba adoecendo o nosso corpo físico, mas agora sendo drenado por forças externas também, porque abrimos as portas a partir dos elementos criados internamente. Então, nós que sempre, como você concluiu a sua frase, nós que abrimos as portas. Com certeza, isso não temos dúvida. Não só André Luiz mostra isso, mas vários outros autores, a começar por Allan Kardec, que já acreditava, pela experiência prática, que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. Então, se não tem a corrupção, que ele falava de algo em decomposição, não vai atrair a ave de rapina. Então, se eu não tenho algo em decomposição, eu não vou atrair a mosca. Se eu limpar ou higienizar o ambiente, não tem espaço para a mosca vir buscar alguma coisa, ou se não tem o açúcar, não vou atrair a formiga e outro inseto. Se eu higienizar os meus pensamentos, não vão vir nada. Exato, ou vai vir gente que tem semelhança, tanto no estado vibracional quanto no estado virtuoso. Ok. Aí, dando continuidade aqui ainda nessa citação, o profeta Ezequiel afirma que o pai não responde pelos erros do filho, mas os pais têm o dever, de educar seus filhos através da transmissão de valores e dos bons exemplos. Então, o que podemos dizer sobre isso? Então, na época, ele chegou numa aldeia e estava mais ou menos assim a peleia. Ou peleja, conforme nós falamos em Minas Gerais, que a gente adapta as linguagens assim. O pai come uva, o dente do filho é que nasce estragado, é isso mesmo? Que negócio é esse? Quer dizer que o pai faz uma coisa e o filho é que responde? Falou alto lá. Ninguém responde pelo erro de ninguém, nem o pai pelo do filho, nem o filho pelo do pai. Cada um é responsável por suas atitudes, cada um colhe conforme semeia. A gente pensa que isso é novo, de uns tempos para cá, mas isso é muito antigo, são ensinamentos milenários. Então nós temos o dever moral e espiritual, porque quando desejamos conceber um filho, nós já estamos ajudando
a construir as suas espaçonaves perispirituais e físicas desde o instante conceptual do mais discreto desejo de concebê-lo. Nós já estamos gestando espiritualmente a sua espaçonave perispiritual. Quando ela está pronta, nós engravidamos desse filho na região uterina ou na região aqui, mais ou menos, do sistema reprodutor, mas perispiritualmente. Nem houve ainda o relacionamento físico para a concepção ou a fecundação do óvulo físico, segundo André Luiz em Missionários da Luz, capítulo 13 e seguintes. Então, nós percebemos que quando eu começo a desejar um filho e já começo a analisar os filhos dos outros e criticá-los, eu estou gravando esse material deprimente no universo que o meu filho vai gerenciar no futuro. Ou seja, a dependência química, a dependência emocional, a dependência psíquica, todos esses estados perturbadores não foram a sociedade, os filhos dos outros, que trouxeram para dentro dos nossos filhos através das companhias. Então, eles tinham as tendências que nós gravamos nesse conteúdo, que talvez ele também as tivesse, e agora ele está entrando em contato com algo semelhante fora, o seu interno vai eclodir e vai sintonizar com fora. Agora ele pode unir-se a outros para fazer a mesma coisa, mas ele já tinha as tendências dentro de si, porque se não tivesse, ele não se contaminava, porque uma simples flor de lótus vive no pântano, ela transforma o pântano, mas o pântano não a transforma. Então, o filho, no caso, já tem também essas matrizes internas, né? Porque se os filhos não respondem pelos erros dos pais, então, se o pai teve um pensamento, um julgamento para com o filho do vizinho, por que que então este filho vai acabar respondendo pelo julgamento desse pai? Então, é porque já existe nele essas matrizes. Agora você precisa sentar, tomar um pouquinho de água. Eu aconselho você a tomar um pouquinho de água, respirar fundo, não acreditar no que eu vou dizer, mas só pensar a respeito. Há filhos físicos, consanguíneos, que são filhos dos pais. O conteúdo do pai e da mãe formou uma realidade e está ali diante dele da sua própria criação. São os pais que estão governando esse filho. E talvez nunca o liberte, porque ele vai fazer o que os pais não fizeram. Ele vai realizar o sonho do pai, ele vai realizar o sonho da mãe. Ele não tem o direito de ser o que ele veio para ser. Tanto que nós já sabemos de espíritos muito sérios no plano físico encarnado, e eles estão reencarnando, já trazendo essas informações, que há espíritos que ao se ligar-se no óvulo ou ao campo psíquico dos pais, a depender da mudança da proposta, eles saem do cenário. Troca-se o espírito da concepção ao nascimento. Isso nós já sabemos. E além disso, Gabriel Delano detectou uma situação em que o filho era considerado um desequilibrado e etc. Ele chega à conclusão que qualquer um que evoque um espírito perturbado vai ouvir: eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. Ou seja, construíram essa espaçonave e agora eu não estou conseguindo governar. O espírito até quer, ele arrisca a gerenciar aquilo, mas está tão perturbado pela mente, pelos pensamentos, porque não é só antes da concepção. Antes, a cifra não dá para calcular, mas durante a gestação o espírito aprende 10.000 vezes a mais do que depois que nasce. De 0 a 3 anos, 4.000 vezes a mais do que de 4 a 7, ou dos 3 em diante. Então nós percebemos que o filho, o reencarnante, ou o espírito reencarnante, ele vai assimilando. Se ele tem valores morais acima do padrão vibracional dos pais, ele é que influencia os pais. Agora, se ele tem menos, ele vai ser influenciado, ele pode ser escravizado, inclusive. E às vezes ele se submete porque ele precisa da experiência e às vezes não tem como sair daquela situação e acaba se perdendo por conta da negligência, ignorância, irresponsabilidade e falta de valores exemplificadores dos pais e do meio que o agrega, ou que o acessória. Bem complexo isso, né? É bem, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu creio que para o mundo de regeneração, pais, para ser pais, vai ter necessidade de ter um diploma. Ele vai ter que se mostrar apto. Vai ter cursos, vai ter ensinamentos, e se ele não mostrar apto, como nós estamos vendo muitos pais que não concebem filhos, adota e depois abandona. Pais que não concebem filhos, adotam, faz o curso de especialização, faz ali o seu estágio, provam que tem condições, reabilitam o seu próprio cenário e depois tem os teus. Então nós vemos duas situações no nosso meio. Mas conhecemos muitos pais que não tiveram a condição de conceber filhos, pai e mãe,
E mesmo adotando, não tem capacidade e mostra na prática que não tem habilidade, não tem valores para gerenciar aquela situação e os filhos adotados acabam se perdendo também. Porque muitas vezes também isso acontece para sanar uma satisfação, uma necessidade até de uma carência, muitas vezes, né? Vai de um próprio sentido até mais egoísta, né? Exato. Então, se eu estou com dificuldade de conceber, eu preciso ver antes. A falha física é a causa ou a falha moral que gera a falha física, onde está a causa real? A física pode ser decorrente. Exatamente, porque se realmente eu estiver apto, a parte física é construída ou reconstruída facilmente. Basta perguntarmos para o doutor Jorge Andréas, ou para sua esposa mais exatamente, sem trompas e na necessidade de trazer mais um visitante ilustre, fora reconstruída as duas trompas de maneira belíssima. Então, se assim foi, se a pessoa tem a aptidão e habilidade, está pronta, se dispõe, a parte física é moleza. Agora, a parte moral não é tão fácil de reconstruir, até porque eu não posso fazer por você. Isso aí, muitas informações e acredito, muito interesse de todos nós. E você que está aí acompanhando o nosso programa, se você quiser se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, ligue para 0800 12 18 38 e torne-se também um sócio desta grande empreitada. Vamos agora então para o intervalo e voltamos já. Aguardo você.